Quem está feliz aqui nessa manhã? Glória a Deus. Walter, 2 pessoas comigo. Vou perguntar de novo, que acho que você não ouviu direito. Quantos apaixonados por Jesus nós temos aqui nessa manhã? Glória a Deus, está começando a melhorar. Se você está com a sua Bíblia, abra ela no livro de Neemias, capítulo de número 1. Se você está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Essa é a sua casa agora. Se você estava procurando um lugar para pertencer, uma família para ser parte, você encontrou. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Neemias, capítulo de número 1, a partir do verso de número 1. Talvez você conheça essa história. O Espírito Santo me lembrou sobre ela nesses últimos dias e senti muito forte no meu coração de poder compartilhar com você. Neemias, capítulo de número 1, versículo de número 1, a palavra diz: palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém, fale comigo, o muro de Jerusalém. Fala com fé em nome de Jesus, fala o muro de Jerusalém. Por que você não falou com fé da primeira vez, irmão? Foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando a Deus dos céus. E então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que temem e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos, aos decretos e às leis que deste a teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Verso de número 9, a palavra diz: mas, diga comigo, mas, se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, eu de lá os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer meu nome. Fecha seus olhos mais uma vez. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos entendido a tua vontade todos os dias. Obrigado porque nesse lugar de busca, de intercessão, de jejum e oração, que o Senhor revela a tua vontade. Por isso a minha oração nessa manhã é: usa a minha vida, Senhor, nessa manhã, para a honra e glória do teu nome. Pai, eu te agradeço por tudo aquilo que vivemos até aqui. Eu creio que o Senhor vai fazer algo novo. Eu creio que o Senhor vai fazer novas todas as coisas, ainda que pareçam em ruínas, ainda que pareçam destruídas. Eu creio num Deus que pode restaurar todas as coisas. Eu creio num Deus que levanta, eu creio num Deus que sustenta, eu creio num Deus que manda pessoas, manda recursos para que a vontade dele seja estabelecida. Por isso, nessa manhã nós abrimos o nosso coração para a tua palavra. Fala conosco, nós queremos ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua voz, que possamos sair transformados, não apenas, Pai, melhores, mas transformados pela tua palavra nessa manhã. Essa é a minha oração, é isso que eu te peço em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Bom, hoje eu falo com você sobre não é tempo disso, ou não é tempo para isso. Como assim, pastor? Não é tempo para isso. Olha para uns dois do seu lado e fala para ele com convicção assim: não é tempo para isso.
Faz até uma cara assim, se você não estiver usando o relógio assim, bate no pulso assim, não é tempo para isso. Você já percebeu que, na maioria das vezes, quando nós estamos vivendo algumas realidades, é inevitável, circunstâncias, situações vêm para nos distrair de coisas que temos vivido. Talvez nós estamos ali focados, vivendo tanta coisa, vivendo tantas realidades, e por algum motivo, alguma coisa nos distrai, e talvez, por mínimo que ela seja, é o suficiente para que isso nos tire do caminho que nós estamos vivendo. Quem está comigo, diga amém. E hoje eu falo com você, não é tempo para isso, não é hora disso, não, tem que parar com isso, a gente tem que parar com isso, porque assim como Neemias, eu preciso que você entenda quem é Neemias. Se você ler um pouco da história de Neemias, a gente vai passear um pouco sobre o livro de Neemias para contar a história desse homem. Mas o Senhor levanta um homem que não se fala ao certo a idade dele, nem muito sobre da onde ele veio. E isso é muito interessante porque na maioria das vezes a gente fica preso naquilo que nós temos como história ou naquilo que nós temos como experiência para que isso seja o suficiente para que Deus nos use. Não, acho que você não entendeu ainda, eu vou deixar mais claro. Muitas vezes você acha que Deus se limita à sua capacidade de fazer pelo simples fato das coisas que você já fez. Às vezes você acha que você vai ser a melhor opção pelo Senhor, por aquilo que você pode fazer, pela força do seu braço, ou por quem você é, ou pela história que você construiu. Mas quando a gente olha para a história de Neemias, eu não consigo ver uma história contada antes disso. Você está comigo aqui, em nome de Jesus ou não? Já comecei a pregar nessa manhã. Se você veio aqui, irmão, só para bater ponto, daqui a pouco já está chegando o seu horário. 12:30, provavelmente você vai ter que ir embora. Mas se você veio aqui para receber mais do Espírito Santo, eu preciso que você entenda isso. O Senhor não se limita às realidades que você viveu no passado, isso não vai definir o seu futuro. Você pode ter sido maravilhoso, espetacular ou não, assim como o apóstolo Paulo, você pode ser aquele que perseguia os cristãos, matava, que em nome da sua justiça própria fazia coisas que desagradavam o coração do Senhor. Talvez você se encontre nesses dois pontos, ou achando que é a melhor opção para o trabalho, ou se achando completamente incapaz para aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Glória a Deus, ninguém disse amém, acho que a palavra está falando com você já. Hoje eu falo com você, não é tempo para isso. Não é mais hora disso. A gente não tem mais tempo para isso. Tem muitas realidades que a gente consegue encontrar na história de Neemias, mas o primeiro princípio que eu quero trazer para você é que a história de Neemias não está baseada naquilo que ele viveu no passado, porque o que está acontecendo? Depois de 130 anos do exílio da Babilônia para o povo de Israel, onde a Babilônia vem, destrói tudo, você sabe o que acontece? Não sabe, lê lá, livro de 1ª e 2ª Reis, que na verdade é o livro de Reis. Deus levanta profetas e homens do Senhor para alertar Israel, mudem seu comportamento, voltem aos caminhos do Senhor, o Senhor vai trazer juízo sobre vocês, enfim, a ira de Deus é liberada através dos povos da terra sobre o povo de Israel. Deus permite que outros povos venham e subjuguem a nação de Israel, porque eles estavam afastados, longe da presença. A gente estava assistindo lá em casa aquela série Reis, não sei se vocês assistiram, tem muita coisa hollywoodiana ali, mas uma coisa que é importantíssima, né? A hora que eles relatam a passagem de 1 Samuel, capítulo de número 3, a partir do verso de número 8, aonde eles começam a falar sobre os levitas, né, e os sacerdotes Ófni e Finéias levarem a arca do Senhor para o campo de batalha, e aí o filho de um deles nasce, e a palavra fala o quê? Que depois que a arca é levada, eles falam Icabode, e se foi a glória de Deus, porque a arca do Senhor foi levada. O que eles não estavam entendendo é que mesmo a arca no meio do povo, antes da guerra, o Senhor já não estava lá, já tinha muito tempo. Porque eles estão distraídos, eles estavam distraídos com tantas coisas. É isso que acontece no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, Esdras, Neemias, que é o mesmo livro, são contemporâneos da mesma época. Estou te dando essa informação, depois você vai em casa, lê, acho que vai ser bom para você poder entender mais a história. Mas a grande verdade é que Deus levanta um homem, que a gente não sabe ao certo a idade, que a gente não sabe ao certo a sua história antes disso, mas o que a gente sabe até aqui é que ele era um copeiro do rei, ou seja, alguém de confiança do rei Artaxerxes. Era aquele que, o copeiro, não sei se você sabe quem que é o copeiro, mas o copeiro é aquele que sempre experimenta antes do rei, ou seja, se alguém quisesse matar o rei por meio da comida, quem morreria provavelmente seria Neemias, porque ele tinha que tomar o vinho. Não, rei, pode tomar. Deixa eu comer o frango. Não, pode comer.
Ou seja, o copeiro é aquele que estava responsável por ficar, guardar a vida do rei. Ou seja, ele tinha um lugar de confiança na mesa do rei. Tem muitas coisas que a gente pode falar acerca disso, mas não é isso que eu quero falar com você. Até então a experiência de Neemias com construção era zero. Não fala que ele era um construtor, não fala sobre nada disso, sobre o seu passado na história, mas uma coisa é certa. Quando a palavra fala que... Estou tentando achar o nome do indivíduo aqui. Anani chega aonde Neemias estava, ele pergunta: como é que está? Como é que está a minha cidade? Como é que está Jerusalém? Como é que está Israel? Me fala um pouco mais sobre. Ele fala: olha, a verdade é que os muros estão derrubados, as portas do povo de Deus foram queimadas. Você sabe o que representa isso? Muro fala sobre proteção, fala sobre dignidade, fala sobre firmeza, coluna, segurança. Em outras palavras, o que ele estava dizendo para Neemias é: Neemias, a nossa nação está desprotegida. A nossa nação está literalmente aberta a todas as outras realidades, porque nós estamos desprotegidos. Não tem muros, não tem portas, não tem nada disso. E sabe o que é engraçado? Porque talvez você fique se perguntando: mas o que a história de Neemias tem a ver com a minha? Se você pega de fato o que Neemias faz, e a gente acabou de ler a oração de Neemias, Neemias se entristece profundamente. Neemias chora, Neemias ora e Neemias jejua. Glória a Deus, um amém. Porque quando a gente está vivendo diante da presença do Senhor, são realidades que a gente precisa fazer. Eu não sei se você sabe, mas crente tem que orar. Eu não sei se você sabe, mas crente tem que jejuar. É por isso que a gente viveu 50 dias de jejum, 7 dias, 14 dias, agora estamos em 21 dias, depois disso nós vamos começar mais 30 dias de jejum e oração. Porque crente precisa orar, crente precisa jejuar, irmão. Porque quando você ora, quando você jejua, você não vive mais só a sua vontade, mas você começa a viver a vontade do Senhor na sua vida. E agora eu começo a pregar com você. Porque quando Neemias escuta essa história, ele chora. E assim como Neemias, talvez você esteja vivendo, ou já viveu por alguns momentos, onde notícias chegam e você se entristece. Mas a palavra também fala: se a sua fé é abalada no dia mau, quão pequena, quão fraca é a sua fé. O dia mau vai chegar, irmão. Que isso, pastor? Está repreendido. É inevitável. Neste mundo tereis aflições. É o que a palavra fala. A diferença é que o Senhor estaria conosco, e Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Essa é a promessa do Senhor para nós. Ainda que passem por lutas, aflições, perseguições, eu estarei com vocês todos os dias. Mas vamos voltar para a história de Neemias, porque eu quero que você entenda o que Neemias tem a ver com a sua história. Aparentemente, o Senhor chama Neemias para construir um muro. Eu não sei se você já construiu um muro, se já trabalhou na construção. Aqui em Nova York é meio diferente, porque a galera não trabalha muito em construção. Mas se você já vai ali para Long Island, tem muro aqui as casas? Mais ou menos, né? Tem o que a gente chama de fence, que é o que? A cerquinha, né? Para levantar uma cerca dessa, vamos lá. Se você tem uma casa, se você mora em Long Island, né? Com certeza você sabe do que eu estou falando. A maioria das casas tem uma cerca, né? E a cerca, para você fazer uma cerca, provavelmente você vai demorar quanto tempo para fazer uma cerca de uma casa normal? 1 dia, 2 dias, no máximo, para fazer um levantar disso? Por quê? Porque, não sei se você sabe, mas tem um processo de construção. O processo de construção, se o terreno não tiver aplainado e você precisar aplainar, você vai precisar aplainar. Isso aí vai demorar um pouco mais de tempo. Mas se a questão for só levantar a cerca, você vai fazer um buraco. Vai fazer o que a gente chama de sapata, que é aquele negócio para fixar, uma base firme, fixa lá. E a partir disso você vai colocar cerca de plástico, porque é isso que acontece aqui na América, né? Para você que é no Brasil, assim, que é isso, pastor? Que segurança é essa? Cerca de plástico. Essa é a nossa, nosso muro aqui. Aparentemente é um serviço simples, sim ou não? Eu sei que tem seu grau de dificuldade se você trabalha com isso, não estou menosprezando o seu trabalho, mas é um trabalho que tecnicamente é simples. Você precisa fazer um buraco, você encaixa uma peça, encaixa outra peça, faz um buraco, encaixa uma peça e outra peça. É assim. Mas no tempo de Neemias não era assim que se construía muro. Você está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Provavelmente algo muito parecido seria essa parede que você está olhando aqui, ó, de tijolinho. Eram pedras que precisavam ser cortadas, peças que precisavam ser feitas. Eu tenho certeza que esse prédio não demorou 2 dias para ser construído.
Esse prédio tem mais de 30 anos, até onde eu vi da última vez que eu peguei o certificado dele. Então, ou seja, tem mais de 30 anos que esse prédio está de pé, de uma construção que foi feita, e provavelmente essa construção foi uma boa construção, porque se não fosse, com certeza, ele já não estaria mais de pé. Você concorda comigo? Mas houve um processo para a construção dele, a gente precisa entender isso. Talvez a perspectiva de Neemias, o que Deus chamou ele simplesmente para fazer foi construir um muro. E embora tivesse sim um grau de dificuldade, porque era construir um muro, e talvez ele não tivesse expertise para isso, a palavra fala que Deus o chama com um coração disponível. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós estamos em oração, em jejum, em busca, vivendo uma vida aonde nós estamos diante da presença do Senhor, talvez o Senhor nos proponha a aparentemente fazer coisas pequenas, mas a grande verdade é que a construção de um único muro e a reconstrução das portas fez com que todo um povo se voltasse para Deus. Acho que você não está entendendo o que eu estou te falando. Talvez o Senhor te chamou para fazer algo que aos seus olhos é muito pequeno. Talvez é liderar um GC, talvez é assumir a responsabilidade de começar a servir aqui na igreja. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Talvez é se posicionar dentro da sua casa como crente, começar um período de jejum e oração, talvez é fazer um culto doméstico, talvez é algo tão pequeno, é a construção de algo tão, para você, talvez tão insignificante, mas aos olhos do Senhor, como disse a Sam, como disse quem estava falando aqui, meu Deus do céu? A Jaque, ela disse, e foi uma realidade verdadeira que foi liberada nesse altar. Talvez você não está enxergando, mas quando você entende por meio do Espírito, aquilo que o Senhor está te chamando para fazer vai muito além daquilo que os seus olhos podem ver, daquilo que a sua mente pode imaginar. Quem está comigo nessa manhã em nome de Jesus? Talvez para você pode ser construir só um muro, aos olhos de Deus é trazer o povo de volta para casa e levá-los a um lugar de adoração novamente, porque de fato é isso que acontece. Quando a gente começa a ver a história, você já está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa manhã, em nome de Jesus? Quando Neemias escuta a notícia, ele vai para o joelho, ele vai orar, e ele chora, está tudo bem, irmão. Deixa eu te falar, se Deus já colocou algo na sua mão, não tem mais tempo para chorar. I'm so sorry, eu preciso falar isso para você nessa manhã. Já chorou? Já, então agora levanta. Já lamentou, já laboriou, já fez, ai meu Deus, amém, glória a Deus, aleluia. Mas ninguém passa 50 anos de luto. É o processo. Já tinham se passado 130 anos do exílio. Desde Nabucodonosor I. 130 anos. O povo já tinha sofrido, já tinha morrido, já tinha muita coisa aconteceu. E eu não estou desmerecendo ou menosprezando o seu sofrimento. Você está entendendo o que eu estou falando aqui nessa manhã em nome de Jesus? Mas se você já chorou, irmão, então agora levanta. Dobra os seus joelhos e fala assim: Senhor, fala comigo, me dá força. O que o Senhor quis ensinar comigo com essa situação? Eu não vou mais ficar refém dela, mas eu vou fazer aquilo que o Senhor espera de mim. Você está entendendo o que eu estou falando para você nessa manhã em nome de Jesus? Não há mais tempo, irmão. Não tem tempo para isso mais. Não é tempo disso. Não é tempo mais de chorar. É tempo de se levantar com ousadia e autoridade. A palavra fala aqui então Neemias orando. Você pode ler mais história, tem que correr aqui no nosso relógio. Mas Neemias é levantado pelo Senhor. E como copeiro, todos os dias ele ia à presença do rei. Chega um dia que a palavra fala que Neemias está na presença do rei. Eu não sei se você sabe, mas era praticamente proibido você chegar triste na presença do rei. Mas Neemias estava triste, estava abatido. E o rei Ciro fala para ele assim, o rei Artaxerxes fala para ele assim: cara, por que você está abatido? Porque você não está doente. Esse seu semblante triste só pode ser tristeza do coração. Ele então fala: como é que eu posso estar feliz se a cidade onde os meus pais estão enterrados está em ruínas? Os muros estão destruídos, a gente está desprotegido. Ele fala assim: qual é o seu pedido? E a palavra fala que Neemias vai orar. Aqui começa o problema de muito crente. Quando Deus começa a colocar oportunidades na sua vida, você faz aquilo que você acha, não aquilo que Deus quer. Vou falar de novo para você. O querer e o realizar é do Senhor. Porque se o desejo foi colocado no coração de Neemias, certamente o Senhor tinha colocado esse desejo no coração dele.
Mas não adianta você fazer a coisa certa do jeito errado. A coisa certa do jeito errado continua sendo a coisa errada. A coisa certa no tempo errado é a coisa errada. Neemias fala para o rei: antes de te responder, eu vou orar. Você não tem tempo mais para tomar decisões por você mesmo. Você precisa tomar decisões pelo Espírito. Não é tempo mais para isso. Não é tempo mais para você tomar decisões pelas suas emoções. Quem está entendendo o que eu estou te falando aqui? Você não foi chamado, mas não dá mais tempo, irmão. Não dá mais tempo. Você não, já acabou esse momento da sua vida, essa season, essa estação, sei lá como é que você chama isso. Não dá mais para você continuar vivendo baseado nas suas emoções. O que você quer? Na verdade eu queria que era um exército para a gente matar todo mundo. Não, não é isso que ele queria. Ele falou assim: eu vou orar. Jejum, oração, busca alinhamento de coração. Sabe por que a gente ora em jejum, irmão? Não é para mudar o coração de Deus, não é para mudar o meu e o seu. Porque quando você ora, Deus fala assim: perdoa aquele irmão, libera aquela palavra, ora por ele. Tem alguém que está entendendo o que eu estou falando aqui? É nesse lugar onde o Senhor coloca não os desejos do seu coração, mas os desejos do coração dele no seu coração. E é tão lindo e precioso o que a gente vê através da vida de Neemias, porque quando Neemias vai à presença do rei, irmão, vou te falar uma coisa: o que ele fala para o rei de pedido é muita coisa, que provavelmente na base da emoção, conhecendo o rei, conhecendo as realidades do reino, ele não teria coragem de fazer. Vamos ler para você entender um pouco. Neemias capítulo de número 2, quem está comigo diga amém. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu semblante está tão triste, seu rosto está tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, disse ao rei: o rei viva para sempre. Como eu não estaria triste? E o meu rosto... o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? E hoje eu te pergunto, irmão, se o Senhor colocasse todas as realidades que você precisasse para viver milagres, se o Senhor abrisse todas as portas que fossem necessárias para você viver o propósito, o que você gostaria de pedir hoje? Isso é perigoso, sabia? Porque se nós não estivermos com o nosso coração alinhado com o Senhor, a gente começa a pedir realidades que a gente acha que precisa. Sabe por que a gente gosta de orar no Espírito, gosta de orar em línguas? A gente crê nisso. Porque quando você ora em línguas, você não ora o que você quer, você ora o que você precisa. Quando você vive pelo Espírito, você não pede o que você quer, você pede o que você precisa. A maioria das vezes, eu sempre falo isso, eu vou repetir, talvez a gente não ora porque a gente não quer ouvir a resposta de Deus, porque a resposta de Deus pode ser diferente daquilo que a gente está esperando. Não o que você quer, mas o que você precisa. O rei pergunta para ele: o que você precisa? Então orei ao Deus dos céus. Tem realidades da sua vida a partir de hoje, eu quero que você comece a entender isso em nome de Jesus. O Espírito Santo vai dar direção para você em nome de Jesus, para você começar a entender isso. Não dá mais para você tomar decisões baseadas nas suas emoções. Então vamos fazer isso aqui agora. Não, Deus não falou. Então a gente se move agora. Não. Enquanto Deus falar, a gente permanece exatamente até foi dada a última instrução. Até foi a última palavra. Qual foi o último direcionamento que Deus te deu? Não aproveite oportunidades que a vida está te dando, ou que aparentemente parecem portas de Deus para você fazer as suas próprias vontades, ou cumprir os seus próprios interesses. Se Deus não mandou, você não faz, irmão. Agora, se Deus mandar, olha o que você vai fazer. Quem está comigo, diga amém. E respondi ao rei: se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a sua benevolência,
que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado perguntou: quanto tempo você levará de viagem? Quando você voltará? A palavra fala: marquei um prazo. Isso aqui me intriga demais. Sabe por que me intriga? Porque pequenos detalhes que eu consigo enxergar na palavra me chamam muita atenção. Você tem noção que Neemias já tinha marcado uma data, um prazo que ele voltaria, antes dele ir? Vou falar de novo. Neemias marcou um prazo antes dele ir, já sabendo quando ele iria voltar. Porque quando a visão é de Deus, não tem lugar para falha. Você não está entendendo não, irmão. E quando você está andando debaixo do direcionamento do Senhor, você sabe, não, em tanto tempo vai acontecer, porque eu não vou perder meu tempo, eu não vou ter tempo para falhar, porque a visão, como diz em Abacuque, capítulo de número 2, escreva a visão, ela precisa ser fácil de ser lida, fácil de ser entendida, ela tem um tempo específico, e a visão não vai falhar. Se o Senhor está te chamando, que seja para reconstruir um muro, que aos seus olhos aparentemente é pequeno, mas aos olhos do Senhor iria fazer muito além do que construir um muro, ia trazer o povo de volta para o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído, mas por causa da sua desobediência, eles viveram consequências. Mas a partir desse momento, o Senhor estava levantando um homem para dizer: ei, voltem ao lugar aonde eu os trouxe da primeira vez, voltem para sua casa, voltem para sua terra, voltem para o tabernáculo que vocês estão reconstruindo para me adorar. É chegada a hora de vocês reconstruírem aquilo que está em ruínas. Quem está entendendo o que eu estou falando para você nessa manhã? Neemias já tinha um prazo de volta, porque ele sabia, o Senhor está me enviando. A visão não vai falhar. Não vai falhar, irmão. Vou falar de novo para ver se você fala um amém. A visão não vai falhar. Se depender de mim, vai falhar. Se depender de você, vai falhar. Se depender de Neemias, com certeza falharia. Mas Neemias estava entendendo, esse desejo não é só meu, esse é um desejo do coração de Deus. E agora eu vou te falar algo, irmão. Quando envolve Deus no negócio, a história é diferente. Ele chega diante do rei, fala, eles perguntam o prazo, ele fala, marquei um prazo com o rei, e ele concordou com que eu fosse, e aí começa a ficar mais embaçada a história ainda, presta atenção em nome de Jesus. A seguir, acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Também uma carta para Asaf, guarda da floresta, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade, para a residência que irei ocupar, visto que a bondosa... Vamos ler juntos essa parte em nome de Jesus? Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Irmão, quando você anda pelo Espírito, alinhado com o Senhor, certamente você terá favor diante de Deus, mas também favor diante dos homens. Fica tranquilo, irmão. Favor diante de Deus, favor diante dos homens. Vou falar de novo, favor diante de Deus, favor diante dos homens. O que você precisa? Quais são os seus desejos? Talvez os homens tenham te perguntado, o que você precisa? O que é necessário? Ele fala assim, calma aí que eu vou orar. Ele alinha o coração, ele vai para a presença, ele entende o que precisa, alinhado com a vontade e com o coração do Senhor. Ao ir à presença do rei, ele tem favor diante do rei, favor diante dos homens. Favor diante de Deus, favor diante dos homens. Ele ainda é ousado, eu preciso de madeira. Quais são os recursos que você precisa? Porque se a visão é de Deus, não vai faltar recurso. Vou falar de novo para você, se a visão é de Deus, não vai faltar recurso. O que o Senhor tem te chamado para fazer, irmão? Quais são os sonhos que o Senhor tem colocado no seu coração? Agora eu te pergunto, são sonhos que vêm do seu coração? São os seus sonhos ou são os sonhos de Deus? É a sua visão ou é a visão de Deus? Porque se for a visão de Deus, não vai faltar recurso, não vai faltar favor. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não vai faltar visão. Significa então, pastor, que não vai ter problema? Não, aí eu já não posso garantir para você. Não, se é a visão de Deus, então não vai faltar favor, não vai faltar recurso, não vai faltar... Pô, maravilhoso. Quem é que não quer viver? Então não vai faltar problema, é isso que você está afirmando? Não.
Primeira realidade que eu tenho falado para você, não é a hora mais de você ser guiado, ser levado pelas suas emoções. Não dá mais para você ser levado de um lado para o outro. Não dá mais. Quem está entendendo o que eu estou falando para mim, para você nessa manhã? Irmão, desculpa, mas eu preciso trazer essa palavra para mim, para você nessa manhã. Não dá mais, irmão. Não dá mais igreja para a gente ser levado de um lado para o outro por emoção. Ou você vive pelo Espírito, ou você se direciona pelo Espírito, ou você caminha pelo Espírito e pela palavra de Deus, ou você vai continuar vivendo a mesma vida, movido por emoções, tomando as mesmas decisões. As portas podem ser maravilhosas, mas se você continuar tendo as mesmas atitudes, a sua vida vai continuar sendo a mesma. Não dá mais. Não é hora mais para isso. Não é hora mais para isso. O Senhor dá visão, o Senhor dá recurso, porque o que Ele pede acontece. O rei escreve cartas para um copeiro. Não, mas eu não sou a melhor opção para o trabalho. Glória a Deus. Se você tiver um coração disponível para Deus, já é o suficiente para você fazer. Deus levanta Neemias. Começa o processo então. Irmão, eu tentei em vários e vários meios de pesquisa tentar imaginar ou buscar quanto tempo levaria para a construção desse muro. Não existe um número exato, mas baseado nas construções da época, no mínimo, era algo de 3 a 6 meses, sem faltar nada. Se tivesse pouco trabalho, pouca mão de obra, pouco recurso, de 9 meses a 1 ano. Você está entendendo o que eu estou te falando aqui, irmão? Chega então Neemias, a palavra fala que ele vai sendo escoltado por uma escolta militar. Vai passando pelos lugares que ele precisava, vai apresentando as cartas, vai mostrando, olha, eu estou aqui com a autorização do rei, eu tenho favor diante dos homens. A palavra fala então, que depois de 3 dias, Neemias lá, sem ninguém saber, sem o povo de Israel saber o que estava acontecendo. Eu preciso correr que meu tempo está acabando, 12:32, se você precisa ir, que Deus te abençoe. Neemias então começa esse processo, 3 dias ali, ele começa a observar, ele começa a analisar o que precisava ser feito, ele vai de um lugar a outro e vê o quanto a cidade estava destruída. Mas Neemias não chora mais. Sabe por quê? Porque não é hora de chorar mais. Ele fica sabendo da notícia, quando ele escuta a notícia ele chora, quando ele chega no muro ele não chora mais, porque ele já entendeu, não é hora mais disso. Eu tenho uma obra para ser feita. O que o Senhor tem te chamado para fazer? Quais são os muros que o Senhor tem te chamado para reconstruir, irmão? São os muros da sua casa? É o muro do seu casamento? É o muro do relacionamento com os seus filhos? São os sonhos e projetos que o Senhor tem te chamado para viver? É o teu ministério? O que o Senhor tem te chamado para construir, igreja? Tem alguém comigo nessa manhã? Tem alguém que tem um sonho, uma palavra, uma visão de Deus aqui? O que o Senhor tem te chamado para construir? Talvez para Neemias era pequeno, era só reconstruir o muro, só que ela não estava entendendo ainda, na perspectiva de Deus, tudo aquilo que Deus ia fazer através dessa construção. Sabe o que é interessante? Eu vou encurtar a história e correr um pouco aqui. A palavra fala que então ele começa, no verso número 11, ele começa a inspeção dos muros. Começa a ir, ver, sobe, desce, sobe vale, desce vale, sobe muro, desce muro. E quando no verso de número 18 ele fala, no verso 17, então ele disse, vejam a situação terrível que estamos, Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Ele chega para o seu povo com uma visão clara daquilo que Deus tinha falado, porque a visão tem um tempo, tinha passado 130 anos, a visão é clara, a gente vai reconstruir aquilo que foi destruído, e tinha um tempo específico. Vamos? Está na hora, está na hora, chega de, vocês estão vivendo há anos aqui nessa ruína, ninguém se levantou, ninguém chorou pela cidade, ninguém orou ao Senhor pedindo para que, está tudo certo, mas agora está na hora de reconstruir. Ele chama o seu povo e a palavra fala, você já sabe da história, a palavra fala que quando porém Sambalate, o Oronita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Presta atenção nisso, verso de número 20,
Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Essa é a única vez que Neemias fala diretamente com eles. Sabe por quê, irmão? E você vai ver isso ao longo da história, ao longo do desenrolar da história, várias e várias vezes. Tobias, Sanbalate, Gesem, vem ao encontro de Neemias tentando parar ele. Mas sabe o que ele fala? Não é hora disso. Não é hora para isso. Eu não preciso aqui estar me justificando. Eu não preciso dar satisfação para você daquilo que Deus me chamou para fazer. Até porque você não crê, mas eu creio na reconstrução dos muros de Jerusalém. Eu creio que o Senhor vai levantar o povo. E Ele fala assim: quanto tempo você acha que você vai demorar? Tudo isso que passou, quanto tempo que demorou para ser construído? Você acha que alguns dias você vai conseguir? Nem todo mundo vai conseguir entender, compreender e crer na visão que o Senhor tem te dado. Mas se você tem plena convicção, você está num lugar de oração, de busca intensa e vive pelo Espírito, você entende que as decisões que você está tomando não é pela carne, é pelo Espírito. Ainda que não entendam, ainda que zombem, quem se compromete em cumprir e fazer, continua sendo o Senhor na minha e na sua vida. Por isso eu quero que você entenda em nome de Jesus nessa manhã, irmão. Se o Senhor está te chamando para fazer, não importa o que está aparecendo, você não tem tempo para perder com coisa que não é para viver. Ele só debateu uma vez. Não, eu não estou aqui, muito pelo contrário. Você acha que eu estou aqui contra o rei? Está aqui a carta. Favor diante dos homens. Mas só porque para você entenda, eu tenho favor diante dos homens, mas eu vim aqui cumprir a vontade do Senhor. Você não vai conseguir. Tudo certo. Eu só me justifico uma vez. Eu só mostro a visão uma vez. E por sinal, vocês não têm parte disso. Sabe por que eles estavam preocupados com a reconstrução? Porque geopoliticamente, isso afetaria de maneira direta esses três. Porque se de fato Jerusalém e Judá estivesse ali, reconstruída, eles estariam seguros, poderiam voltar a ter relações comerciais e outras coisas. Teria um povo ali, eu não sei se você lembra, mas no final do capítulo fala que mais de 40 mil pessoas voltam. Ou seja, o desenvolvimento da terra, o desenvolvimento do lugar, você está entendendo o que eu estou te falando aqui? Realidade econômica da cidade de Deus, restaurada por completo, isso atingiria diretamente. Mas quem não acredita na visão, prefere zombar dela do que submeter à vontade de Deus. E está tudo bem, irmão, não precisa crer. Agora você precisa crer, porque o Senhor chamou você para reconstruir os muros. Deus chamou você para... Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus chamou você. Olha para o outro: Deus chamou você para reconstruir os seus muros. Quem está entendendo o que eu estou falando para você nessa manhã? O Senhor te chamou. O Senhor te chamou, irmão. Ele deu uma visão. Ele vai mandar recurso. E o que acontece daqui para frente, você sabe o que acontece. A oposição à reconstrução, capítulo de número 4. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizando os judeus e na presença dos compatriotas, ou seja, dos judeus. E dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Irão fazer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão ressuscitar as pedras de construção daqueles montes de entulhos e de pedras queimadas? Aí começou Tobias, o amonita, estava do seu lado, completou: pois que construam, basta uma raposa que suba lá para que esse muro desabe. Verso de número 4: ouve, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria e sejam eles levados como prisioneiros, como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, não sei se você sabe o que estava acontecendo até então, mas quando começa a reconstrução,
E é tão engraçado porque cada família ficou responsável por uma reconstrução do muro. Pais, sacerdotes, filhos, mulheres. Sabe por quê, irmão? Porque para Neemias era só um muro. Para Deus, não. Deus estava reconstruindo a unidade do povo. Deus estava restaurando famílias. Deus estava dando responsabilidade para os levitas de novo, para homens, para mulheres. Você está entendendo o que eu estou falando aqui para você? Famílias estavam envolvidas na construção daquilo que o Senhor tinha colocado. Para Neemias era só uma visão, para Neemias era só um projeto que Deus tinha colocado para ele. Mas quando você entende que o que Deus colocou nas suas mãos não para em você, mas toca famílias, toca gerações, reconstrói muito mais do que apenas muros. Talvez para você ainda são apenas muros, mas para o Senhor é muito mais do que isso. Cada família fica responsável por algo. E elas começam a se responsabilizar e fazer isso. E começam a crescer. Os inimigos então falam o quê? Vamos lá de madrugada, a gente vai matar, a gente vai fazer o que for preciso para parar essa obra. Eles tentam amedrontar, sabe por quê? Porque na verdade quem está com medo é o inimigo. Acho que você não entendeu, irmão. Sabe por que o inimigo tenta te amedrontar? Porque na verdade quem está com medo é ele. Porque ele sabe que se os muros forem reconstruídos, se você se posicionar, o Senhor vai fazer grandes coisas através da sua vida. Agora isso me impacta demais, porque até aí eles estavam funcionando e vivendo de uma maneira, quem está entendendo? Chega nesse momento, sabe o que acontece? Metade dos trabalhadores, literalmente metade dos trabalhadores, ficam como vigia, e a outra metade trabalha. Ou seja, se o trabalho que já era escasso, a mão de obra fica menor ainda agora. Imagina só, eu tinha um número de pessoas, agora metade só fica de vigia e a outra metade trabalha. Se não fosse suficiente, você pode ler, está no texto. Esses que trabalhavam estavam com uma mão carregando e com a outra mão na espada. Imagina você tendo que trabalhar assim todo dia. Com certeza o trabalho demoraria muito mais. Mas sabe o que o Senhor estava mostrando para eles? Não é na força do seu braço. Quem faz sou eu. Você obedece a visão, eu mando o recurso. Ainda que os trabalhadores tenham que ser divididos no meio, porque fala sobre vigia, a gente podia dar uma outra palavra só sobre isso, sobre permanecermos atentos enquanto estamos fazendo a obra do Senhor, trabalhando, mas prontos para a guerra, trabalhando, mas prontos para a guerra. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Porque quem está trabalhando na obra do Senhor não tem tempo para descansar, não é tempo para isso, é tempo de trabalhar e ficar de vigia, pronto para fazer exatamente aquilo que o Senhor tem te mandado. É uma mão carregando e uma mão na espada, é uma mão lixando e a outra mão na espada, uma mão pintando e a outra na espada. E começa a crescer. Todas as vezes que os inimigos tentavam algo contra o Senhor, ia e avisava, como diz a Sam, porque quem tem aliança, irmão, não é pego de surpresa. Quem tem aliança não é pego de surpresa. Eles vão nos atacar de madrugada? Tá tudo bem. Divide a metade do povo. Quê? Não, metade do povo. Metade fica só de vigia, a outra metade trabalha. E que você que está trabalhando, uma espada na cintura, uma espada na mão e fazendo o que tem que fazer. Só não para. Não é tempo mais. Você não tem tempo mais para isso, irmão. Não é tempo mais de ficar preocupado com as afrontas, com as ameaças dos inimigos, que quando você entende que você tem uma visão, uma palavra, um direcionamento do Senhor, eu só preciso fazer o que o Senhor está me mandando fazer. O que eu preciso fazer? Construir um muro? Eu vou construir um muro. Se é para carregar pedra, eu vou carregar pedra. Eu só não vou parar mais. Eu só não vou parar mais. Eu só não vou parar mais. Afrontas não me param mais. O medo não me para mais. A minha insegurança pessoal não me para mais. Não tinha que ser outro fazendo. Irmão, se Deus colocou você, para com isso. Ai, pastor, tinha que ser outro, porque eu sou o pior dos piores, do pior. Glória a Deus, irmão, ninguém é o suficiente, bom o suficiente para fazer. Mas mesmo assim, Deus podia fazer tudo sozinho. Ninguém é bom o suficiente. Eu não sou, você não é, ninguém é. Mas mesmo assim, Ele nos chama para viver exatamente aquilo que Ele quer. Porque Ele sabe que se você se posicionar aparentemente para os seus olhos, para reconstruir apenas um muro, o Senhor vai fazer muito mais do que isso.
Vamos continuar, quem está comigo ainda diga amém. Oposição, vem e começa. O capítulo de número 5 é engraçado porque Neemias estava só reconstruindo um muro, mas sabe o que Neemias descobre? Que estava tendo injustiça no meio do próprio povo de Deus. Era só para reconstruir um muro, mas Deus começa a revelar coisas que estavam no oculto. Neemias começa a ver que o povo estava taxando o próprio povo, que o povo estava vendendo o povo como escravo. Neemias fala assim: o que vocês estão fazendo? Talvez para você é só uma reconstrução de muros, mas o que o Senhor está fazendo é restaurando realidades que ninguém está vendo. Você está restaurando famílias, você está restaurando a maneira qual o povo de Deus enxerga o povo de Deus. Você está restaurando casas, porque eles estavam sendo vendidos como escravos, porque não tinham mais como pagar. Neemias fala assim: ei, parou isso. Vocês são irmãos, o que vocês estão fazendo? Isso está errado, isso não agrada o coração do Senhor. Vocês se esqueceram de tudo aquilo que o Senhor já tinha falado? O que acontece é que Neemias não tinha sido levantado para reconstruir um muro. Neemias tinha sido chamado para reconstruir uma nação. Neemias, vou falar de novo para você, Neemias não tinha sido chamado para reconstruir um muro, Neemias tinha sido chamado para reconstruir uma nação. Ei, talvez para você ainda é só um muro, mas para Deus é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Então começam as cartas, capítulo de número 6. Quando Sambalate, Tobias e Gesem, os abençoados, né, gente? Sempre tem. Capítulo de número 6, versículo de número 1. Quem tem um Sambalate aí? Não levanta a mão não, calma. Se você não for o Sambalate, já é uma bênção, amém? Quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, fala comigo, nenhuma brecha. Irmão, presta atenção nisso. O que você está construindo para Deus não tem espaço para brecha. Não é hora de ter brecha. Talvez você construiu muita coisa para Deus no meio do caminho e ficaram algumas brechas para aquilo que Deus está te chamando para construir agora. Não dá mais para ficar coisa para trás. Agora ninguém fala amém, é isso mesmo. Não dá mais para você reconstruir de qualquer jeito como você reconstruía no passado. Não tem espaço para brecha. Não dá mais para você reconstruir fingindo, apresentando alguns resultados para Deus. Deus não quer algo falso, Deus quer algo verdadeiro. Aonde não tem brecha, não tem espaço para o inimigo, aonde o que Ele tem colocado na sua mão vai ser construído exatamente do jeito que Ele quer. Sabe por que não tinha brecha? Porque não foi construído com pressa, foi construído com excelência. O que eles estavam construindo não era para durar só aquele tempo, era para durar muitos e muitos e muitos e muitos anos. E ele fala que não havia brecha, nenhuma brecha. Embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Sambalate e Gesem mandaram a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar um dos povoados na planície do ano. Irmão, presta atenção. Você não tem tempo para isso. Você não tem tempo para ficar fazendo aliança com quem não tem aliança com Deus. Eu vou falar de novo para ver se você fala um amém com fé em nome de Jesus. Você não tem tempo para perder com gente que não tem a mesma visão com você. Eu não estou falando para você viver um crente bolha, eu estou falando para você ser intencional. Eu também não estou falando sobre os 5 relacionamentos, não é sobre papo coach que eu estou com você. Eu estou falando para você de relacionamento com Deus. Se você tem a mesma visão que eu tenho, a gente tem uma mesma missão, então vamos, irmão, que é construindo um muro que a gente conversa. Você vai construir um muro comigo? Não. Vai me tirar do lugar da onde Deus tem para mim? Vai me tirar do lugar onde Deus me colocou para trabalhar? Então, irmão, Deus abençoe. Não tenho tempo para isso. Não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para isso. Quer andar comigo? Quer andar na visão que Deus deu? Então vamos embora. É construindo com a espada na mão que a gente vai conversando e sonhando aquilo que Deus vai fazer. Você fica imaginando as famílias conversando: nossa, pai,
A gente está reconstruindo o muro, a gente está reconstruindo o muro. O sacerdote reconstruindo, meu Deus, será que os povos vão vir agora para cá? Qual era a expectativa que estava sendo gerada no coração deles aí? Porque quem está trabalhando tem a expectativa voltada para aquilo que Deus vai fazer. Quem não está, irmão, tem tempo para pensar besteira demais. Para ele era para reconstruir uma cidade. Era para reconstruir uma cidade, para adoração a Deus. Talvez para os outros era só para ser uma cidade hypada. Tinha um propósito. Trazer a esperança de volta para o meio do povo de Deus. Trazer o povo de Deus que foi exilado dos 4 cantos da terra para o lugar onde eles vão encontrar a presença de Deus, encontrar a palavra de Deus. Porque é isso que acontece no final do livro, irmão. Depois que o muro é reconstruído, o povo volta, mais de 40 mil pessoas. Mais de 42 grupos de construção foram divididos. Eu fico imaginando, mexer com 20 ministérios já é difícil, imagina com 42 grupos. Meu Deus. Aleluia, por Neemias. Às vezes a gente tem uns ministérios que falam assim, glória a Deus, aleluia. Mas 42 grupos de construção. Metade estava lá de vigia. A outra metade estava trabalhando. Não tenho tempo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você está na mesma visão? Não, irmão, fala comigo não, diz, você está na mesma visão? Porque eu não tenho tempo mais para perder com quem não está na mesma visão. Se a gente estiver na mesma visão, irmão, então pega a espada, vamos trabalhar, vamos construir o que Deus tem nos chamado para construir. Caso contrário, não tenho tempo mais, obrigado. Marca lá o seu café, marca seu chá, sei lá o que você toma. Resposta dele, eu estou, verso de número 3. Quem está comigo, diga amém. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta mensagem. Neemias não vai ficar mais batendo boca, irmão. Sabe por quê? Porque não é a hora mais disso. Não é a hora mais de você ficar justificando. Olha, você lembra que na verdade eu estou executando um grande projeto e não posso descer. Estou debaixo de uma visão. Estou debaixo de uma palavra. Eu estou executando um grande projeto. Eu não posso descer. Cada dia, irmão, conta para aquilo que Deus espera de você. Cada momento conta. Sabe o que é engraçado? Se você pega o que está acontecendo com Neemias, a palavra fala que nem de roupa eles trocavam. O cara estava tão empenhado na obra, vivendo todos os dias, que nem de roupa estava fedendo, com certeza, né? Não estou falando, pelo amor de Deus, não vem domingo que vem com a mesma roupa, né? Passou semana com a mesma roupa, pastor. Não é isso que eu estou falando. Mas mostra tanto o entendimento que, cara, eu não tenho tempo para perder com coisas que são inúteis. Mas eu vou falar para você com todo o coração, isso não me faz mais espiritual que você não, mas essas semanas o Senhor falou para mim, tira a tela, e eu amo futebol, quem está comigo diga amém. Né? E está passando o Mundial de Clubes, eu não sei se você sabe, né? Por sinal o Palmeiras perdeu, obrigado Jesus, na sexta-feira, louvado seja Deus por isso, né? Aleluia, vai Corinthians. Mas, volta para cá, volta para a palavra. E coisas tão pequenas que podem te distrair. Aí Deus falou assim, faz um jejumzinho dos 21 dias. Mas bota a tela no meio. Eu falei assim, mas vai ter jogo. Mas bota a tela no meio, amém? Amém, mas é tela, mas aí o Mundial de Clube. Tela. Na sexta-feira, irmão, eu estava assim, honra teu filho, Deus. Fazendo no 4 de julho, assando churrasco para os nossos voluntários. Cadê os voluntários aí? Dá um amém. A gente estava lá no churrasco, assando carne, assando porco. E ali, glorificando o nome do Senhor, falou assim, Deus, honra teu filho. Sabe por quê, irmão? Porque parece coisa pequena. Mas você não tem tempo mais. Eu falei assim, Deus, poxa, tá bom. Sabe por quê? Eu não sei, talvez são outras realidades que o Senhor está falando para você. Para mim foi um Mundial de Clubes, para você pode ser outra coisa.
Pode ser lugares que você precisa parar de visitar. Horas e horas que você passa no seu telefone, mas você não tem tempo para orar e buscar o Senhor. São tantas e tantas coisas sutis. Aí vamos lá tomar um café, porque eu quero discutir. Cara, eu não tenho tempo, irmão. Eu estou fazendo uma grande obra. Isso vem 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Na quinta vez, depois que eles veem que não funciona, sabe o que acontece? Quem está comigo, diga amém. Presta atenção. Verso de número 6. Capítulo de número 6. Então, na quinta vez, verso de número 5, Sambalate me mandou um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar rei deles. Até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. Quando não conseguem mais te parar, irmão, começa a inventar coisas sobre você. Quem não tem a mesma visão, começa a fazer o que for necessário para tentar te parar. Tentou mandar exércitos de madrugada, tentou intimidar através de carta, aí depois tentou parecer que é bonzinho. Não, na verdade, vamos tomar um café só para a gente trocar uma ideia. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Na quinta vez ele começa a ameaçar. Olha, na verdade, o que ele está tentando fazer é se rebelar, e isso vai chegar no rei. Neemias não estava preocupado, irmão, porque quem está fazendo algo para Deus não deixa rastro para trás. Podem procurar, não vão encontrar. Irmão, pode procurar, não tem rastro para trás. Não tem rastro. Pode procurar. O que eu estou fazendo é debaixo de uma palavra. Não custou ninguém no meio do caminho. Você está comigo aqui em nome de Jesus? O que eu estou fazendo não custou ninguém no meio do caminho. Eu não tive que passar a perna em ninguém, eu não tive que matar ninguém. Não. Pode ver, não tem nada para trás. Pode falar para o rei. Vê se é isso mesmo. O rei me conhece. Ele sabe que o que eu estou fazendo não é para mim, é para Deus. Só que o que acontece? Como diria meu amigo Júnior, ele mandou essa resposta: nada disso que você diz está acontecendo é por invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Irmão, se te faltar força, deixa eu te falar em nome de Jesus, se te faltar força, você não reclama para homens, você ora para Deus. Não, vou falar de novo para você. Se te faltam forças para você terminar a obra, não peça a força de homens. Dobre os seus joelhos e fala: Senhor, fortaleça as minhas mãos para que eu possa concluir a obra que o Senhor tem me chamado para viver. Quem está entendendo o que eu estou falando para você aqui, irmão? Você não tem tempo mais para isso. Você não tem tempo mais para isso. Para de ficar reclamando, para de achar um ouvido só para ficar lá: ai meu Deus. Você não tem mais tempo para isso, irmão. Você está numa grande obra, não pode parar. Está faltando força? Deus fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos. Vai chegar uma hora ou outra, irmão, que você vai se cansar, está tudo certo. Porque quem está trabalhando se cansa, quem não está, tem tempo de sobra. Você está empenhado em uma grande obra. Fortalece as minhas mãos, verso de número 10. Um dia eu fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel. Se você está procurando nome para os seus filhos, encontrou um dicionário bem legal. Que estava trancado as portas lá dentro. Ele me disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus. Preste atenção nisso aqui que você vai ler agora, que isso aqui é bem forte. Vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, as portas fechadas, pois estão querendo matá-lo, e eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Você acha que você deve fugir, irmão?
Se o Senhor está te sustentando, por que você quer fugir? Por que você quer abrir mão daquilo que Deus colocou na sua mão? Ele falou, você acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a minha vida? Não. Eu não irei. Verso de número 12. Presta atenção, irmão. Percebi que Deus não tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate tinham contratado. Cuidado com as palavras proféticas que aparecem no meio do caminho para você. Não, eu vou falar de novo. Cuidado com o que aparece no meio do caminho, que vai parecer que é Deus, mas no final das contas são falsos profetas. Sabe como é que você sabe se vem de Deus ou não? Tem a ver com a palavra que Deus me deu no começo? Então me desculpa, não é de Deus. Cuidado, irmão, com o que vai aparecer no meio do caminho. Tem muita coisa que vai parecer que é Deus, que vai falar igual Deus, que vai parecer que é Deus, mas se o Espírito Santo, você não estiver em oração, em jejum, em busca, para que o Espírito Santo traga clareza, talvez você vai até entender, nossa, verdade, acho que é Deus que está falando comigo. Agora, se você está de joelhinho no chão, irmão, em busca e oração, Deus, isso aqui vem do Senhor? Não vou não, tá? Obrigado. Verso de número 6, capítulo de número 6, versículo de número 15, e aqui eu termino a mensagem em nome de Jesus. O muro ficou pronto. Não, acho que você não está entendendo não, irmão. Capítulo 7, verso de número 15, o muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Em 52 dias, quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. A glória nunca vai ser minha, a glória nunca vai ser sua, a glória sempre será de Deus. O que acontece depois disso é que o povo volta com alegria. O Senhor nos preparou uma casa, o Senhor reconstruiu os muros. Vamos adorar o Senhor. A palavra é ministrada durante 8 dias. Eles começam a chorar, e Neemias fala assim, não é hora de chorar mais. É tempo de se alegrar na presença do Senhor. Quais são os muros que o Senhor tem te chamado para reconstruir, irmão? Para você pode ser só um muro, para Deus pode ser a reconstrução de uma nação. Você não tem tempo mais para perder com ameaças, com falsas palavras, falsos direcionamentos, com relacionamentos que não vão te levar para o centro do propósito do Senhor. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Você acabou de acompanhar uma das nossas mensagens. Eu quero aqui deixar mais 2 opções de mensagem para você, que eu tenho certeza que vão tocar na sua casa, na sua família e na sua vida. Vai aparecer aqui do lado, você pode clicar, eu tenho certeza que você vai ser abençoado com isso. Quero também convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação para você não perder nada daquilo que temos vivido. E se você de alguma maneira quer fazer parte daquilo que temos vivido como igreja local, eu quero convidar você a lançar a sua semente. Vai aparecer aqui também um QR Code que você pode lançar a sua semente. Faça a sua parte, venha viver tudo aquilo que Deus tem feito nessa igreja e através dessa igreja nessa cidade. Que Deus abençoe a sua vida. Lagoinha, Nova York. Welcome to the Nun.